Olá, boa noite. Vamos iniciar mais um Evangelho Online, especial com o nosso querido Canto e Luz. Hoje, 30 de novembro, abertura da Ciranda de Arte e Comunicação Espírita. Por isso, excepcionalmente, o nosso Evangelho será gravado. Então, nós vamos passar a palavra para o nosso querido Chico, que vai nos explicar o novo projeto do Grupo Canto e Luz. Boa noite a todos, Obrigado, Nanda, por esse espaço. Esse projeto nosso, que o Grupo Canto e Luz inicia hoje, é um projeto que foi intuído pela espiritualidade para que a gente começasse a frequentar os lares, aqueles lares que desejarem a nossa presença, que nos fizerem um convite. É uma proposta de irmos até essas pessoas, levando a mensagem do Cristo através do seu Evangelho, levando música, levando vibrações de paz, de harmonia. E desde já, dizendo a vocês que quem desejar estar conosco e quiser que a gente vá ao encontro de vocês nos seus lares, agende conosco esse trabalho. É um trabalho profundamente gratificante, tanto para nós fazemos a banda Canto e Luz, tanto quanto para os lares que estiverem predispostos a essa tarefa. É um compromisso nosso com a espiritualidade que nos foi orientado para isso e com certeza faz parte já de uma trajetória que a gente vem divulgando não só nos palcos. A nossa mensagem ela transcende além dos palcos e com certeza envolvendo os lares e as pessoas. Então, Nanda, é um prazer estar com vocês nesse momento e a gente agradece esse espaço, desejando a todos já desde então muita paz, muita luz e muita musicalidade na noite de hoje. Obrigado, gente. Ok, então vamos dar continuidade ao nosso Evangelho com a prece inicial, que será feita com a música Semente e logo após a prece com o Neidinho. Vamos lá. Lançada ao chão, se fez crescer, e a terra mãe aconchegou, e do amor que de Deus brotou, o solo fértil acolheu. Lançada ao chão, se fez crescer, e a terra mãe aconchegou, e do amor que de Deus brotou, o solo fértil acolheu. E o solo é o nosso coração, fez crescer, fez fluir em nós. O Evangelho é assim, tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração. Terra fértil, água, amor, Jesus, o grande lavrador, tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração. Terra fértil, água, amor, e Jesus, o grande lavrador. Lançada ao chão, se fez crescer, e a terra mãe aconchegou, e do amor que de Deus brotou, o solo fértil acolheu. E o solo é o nosso coração, fez crescer, fez fluir, e em nós o Evangelho é assim,
tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração. Terra fértil, água, amor, Jesus, o grande lavrador. Tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração. Terra fértil, água, amor, Jesus, o grande lavrador. Tal qual semente lançada ao chão, e o solo é o nosso coração. Terra fértil, água, amor, e Jesus, o grande lavrador. Lavrador. Destruir a lei, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Então nós vamos convidar o nosso irmão Diogo, que vai fazer a leitura do Evangelho de hoje. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que do céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jato e um só ponto. São Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não terei outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhadas, nem nenhuma figura de tudo o que está no alto, no céu e embaixo da terra, nem tudo o que está nas águas da terra. Não adoreis, nem lhes rendereis culto soberano. Os Espíritos nos esclarecem. Esta lei é de todo
Esta é a lei de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda poucos desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos, tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. A gente sabe que foi necessário esse processo legislativo para o povo hebreu, porque era um povo ainda que não tinha uma ideia firme dessa presença de Deus de uma forma mais misericordiosa. Primeiro, eles eram um povo ainda muito embrutecido, né? Vivia num processo de escravidão muito grande, então a lida com a coisa mais sensível da espiritualidade ficava difícil para eles. Então a presença da espiritualidade tem que ser de uma forma mais imposta. É tanto que o diálogo que Moisés tem com o que ele acreditava que era Deus, na realidade a gente não sabe que não é, que era um espírito superior vindo trazer a mensagem divina, mas esse espírito ele trouxe uma postura imposta. Ele ditou uma regra: olha, você vai me obedecer, eu quero que você faça isso, isso e isso. E até o próprio Moisés se negou: mas eu não tenho capacidade, eu não tenho instrução, eu não tenho preparo para isso. Ele disse: mas eu te darei isso. Foi uma coisa imposta. E aí Moisés vai até o seu povo e impõe o que foi imposto a ele. Porque na realidade o povo só entendia aquela linguagem, só compreendia o nível de contato com Deus era esse. Então não tinha como ele trazer um Deus manso, um Deus misericordioso, mas um Deus de justiça e um Deus que guerreava. Tanto que a disputa era forte entre o faraó e Moisés. E o faraó, tendo a sua crença dos deuses, se contrapondo a Moisés, que trazia um Deus único. Então houve ali uma peleja. E a gente sabe que foi necessário isso. Então por isso que teve muitas coisas que foi o próprio Moisés que começou a organizar o seu povo, que eles traziam costumes de outras crenças, de outras culturas, e o Moisés dava um freio nesse povo e mostrava a eles: ó, o caminho é por aqui. Não tinha como fazer diferente, né? Era a realidade do povo daquela época. Na verdade, como você falou, as pessoas eram tratadas como crianças espirituais, né? Ou seja, às vezes você precisa ter uma certa energia com a criança para que ela entenda. Se você fala manso, ela não vai entender em alguns pontos, mas se você fala mais firme, ela vai absorver de forma emocional. Então assim era como Moisés tinha de chegar ao povo da época, né? Por se tratar de pessoas com um lado ainda primitivo, muito forte. Ele precisaria ter a ideia do Deus mais vingativo, mais imponente. Deus dos exércitos. Deus dos exércitos, né? Então, as pessoas precisavam ter esse alavanco, esse impulso para poder caminhar, né? Para poder entender a lei de uma forma mais dura. Se até hoje ainda tem religiões que trabalham a questão do medo,
né, que é bastante trabalhado em algumas religiões, para tentar controlar o comportamento, né? Do ponto de vista do espiritismo, tem a lei de causa e efeito, que deveria agir individualmente como um freio. A pessoa pensa, olha, eu vou fazer isso aqui vai ter uma consequência tal que eu sei que eu não vou gostar dessa consequência, então já seria um tipo de freio. Mas no tempo de Moisés, realmente as pessoas não tinham nenhuma consciência disso, talvez nem calculassem essa questão da lei de causa e efeito, por isso a questão do medo foi importante, mas agora a humanidade deve passar por uma nova fase, né? Abandonar a questão do imposto e o medo, passar para a consciência mesmo, assim, fazer o bem e agir de forma ética, porque é o certo, né? Porque é legal, porque é prazeroso, quer dizer, sair da condição de medo para partir para uma condição de consciência pura do bem e da ética. Naquela época eles precisavam ser educados, né, dessa maneira, até que se tornasse um hábito. Porque a gente, até no espiritismo a gente fala que a gente tenta fazer as coisas certas, tenta fazer o bem, tenta frear os pensamentos, a não desejar o mal ao próximo, mas isso é difícil, não é verdade? Só que vai chegar um dia em que isso vai ser natural. No início era assim, pela imposição. Depois veio Jesus dizendo que a gente podia sentir essas coisas, né? Primeiro você aprende o que é o certo, depois você sente que é certo. E você entende o certo. Né? Eu achei interessante porque, ao meu ver, assim, pelo que eu entendia, eu já assisti várias vezes os 10 mandamentos, né? Sim, E eu notava um processo de barganha. Houve um processo de barganha ali. Deus chegou, chamou Moisés e disse, olha, eu quero tirar teu povo da escravidão. E eu quero que você seja o meu instrumento. Mas aí Moisés, é lógico que ele não disse assim, mas aí vai ganhar o que com isso? Eu vou te dar uma terra que jorra leite e mel. Porque o povo era imediatista, eles queriam algo concreto. Jamais aquele espírito que veio se passando por Deus, se passando entre aspas, ele jamais pensou, olha, a terra que eu estou falando é a terra espiritual, é o mundo dos espíritos. Eles não iam entender isso. Até porque eles viviam ali, o aqui e o agora. Era fome, era pobreza, era escravidão, era o que eles estavam sentindo na pele. Então eles precisavam de ter algo concreto. Sim, eu vou te ter. O senhor vai tirar a gente lá do povo da escravidão, mas vai para onde? Vai ficar vagando no deserto? Não dá. Aí disse, não, pera lá, olha, eu vou conduzir vocês para uma terra que jorra leite e mel. Bem criança mesmo, né? Falando de mel, opa, tem mel na jogada, tô lá. Vamos lá. Então, eles confiaram nessa promessa, a terra prometida. Tem muito neguinho hoje em dia esperando essa terra prometida. Diga-se de passagem, tem nego esperando uma terra que vai jorrar leite e mel. Então, até isso ainda hoje, que a gente é acostumado, a gente acredita no governo que toca. Infelizmente é. A gente precisa sentir algo concreto. Quando se fala de uma forma mais abstrata, que aí eu entro no campo da filosofia, muita gente fica assim imaginando algo. Sente insegurança, né? Tá meio distante. Então, ou é impossível, sente insegurança. Se naquela época eles precisavam, se hoje tem gente ainda que precisa disso, de garantir algo concreto depois daqui, imagina o povo naquela época que precisava disso. É interessante. Vamos lá? Próximo. Fazer a música. Então bora. Beleza. Vamos lá. Musiquinha como Tudo a proposta ver, é música, é evangelho. Conversar e cantar, né? Conversar e cantar um pouco. Vamos lá. Essa ninguém conhece, ó. Histórias de um anjo. Vamos lá, vamos cantar Marcelo juntos. Firmino, né? Histórias que um anjo contou, eu de frente para o mar sonhei, vi Moisés subindo as montanhas, olhando para o céu a se inspirar. Vi Jesus no mar da Galileia a nos ensinar. Esse é o Becão. Me falou tantas coisas bonitas que na minha vida
eu nunca escutei. Me falou de um amor mais sincero, mais puro e mais belo, como imaginei. É difícil esquecer de momentos assim, e bailando por sobre as ondas, sentindo de perto esse imenso amor. E com Jesus vamos virar. Histórias que o anjo contou, eu de frente pra mar sonhei. Vi Moisés subindo as montanhas, olhando para o céu a se inspirar. Vi Jesus no mar da Galileia a nos ensinar. Me falou tantas coisas bonitas que na minha vida eu nunca escutei. Me falou de um amor mais sincero, mais puro e mais belo, como imaginei. É difícil esquecer de momentos assim, e bailando por sobre as ondas, sentindo de perto esse imenso amor. E com Jesus vamos vibrar com Jesus. Vamos vibrar com Jesus. Vamos vibrar com Jesus. Vamos vibrar com Jesus. Legal. Maravilha! Então vamos continuar agora com a nossa querida Isabelle, que vai ler mais um trecho pra gente. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. É por isso que se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que é a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, ele do abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformadas mais radicalmente, senão reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo seja cumprido até a última dia. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada em toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devia manter o privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma solução. Então aí vem da questão que a gente trouxe, né? Que Moisés foi necessário ele trazer daquele modelo para que as pessoas entendessem. E aí Jesus veio falar, né? Jesus veio para modificar, né? Para adequar, porque o pessoal da época de Jesus já tinha uma maturidade espiritual um pouco maior. Então Jesus já veio trazer essa mensagem para eles nessa maturidade deles, né? Ele já resumiu os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Com essas palavras ele já fez a gente entender o que a gente tinha que fazer aqui na Terra. Então ele veio, não veio trazer mais aquela história de um Deus vingativo, de um Deus que castiga. Ele veio trazer, não, tudo que você faz vai ter uma consequência, tudo que vai e volta. Então, o que Jesus veio, ele fez justamente isso, adaptar a realidade daquele povo, daquela época que até hoje é incrível, né? E a gente ainda não acredita. Demonstrar que Deus, a gente não tem que temer Deus, né? Ter medo de Deus, e sim amá-lo, né? Respeitá-lo
Jesus trouxe uma nova forma de ver, né? Diferente da que Moisés trouxe, né? Com mais perdão, né? Com mais entendimento, crescimento, mais amor. Que se Moisés fosse falar isso naquela época, eu acho que matariam Moisés antes de terminar a frase. Acho que Moisés nem entendia também. Lembrando que não é a questão de que o que Moisés trouxe era errado, era certo. Foi O que Moisés trouxe foi apropriado, necessário, apropriado para o pessoal daquela época. Né? E Jesus veio Dar continuidade, né? e adaptar a nossa vida. Eu prefiro como um texto interpretado de uma forma diferente. Quantas vezes a gente lê o mesmo texto e toda vez lê uma coisa nova, você percebe um personagem que não tinha visto antes. Do mesmo jeito foi Jesus. Ele chegou e resumiu aquilo, enxugou o texto de uma forma mais suave, mais branda e transformou a época, passou de um grau para outro. Pois é, um Deus que era mais distante, ele aproximou, né, meu pai, trouxe ele mais para perto, trouxe a questão do amor, então quer dizer, seria uma passagem até cultural, né, você abandonar a cultura da guerra e da rivalidade para partir para a cultura do amor ao próximo, que é uma coisa maravilhosa, mas até hoje nós sentimos que a sociedade tem uma dificuldade, né, de implementar. Se nós procurarmos, já dá para ver, né, a questão da solidariedade, da fraternidade, da ajuda ao próximo, da união, é muito visível, só que infelizmente devido à nossa inferioridade ainda se dá mais ibope para a violência, para a tristeza, para as coisas ruins, né? Pois é, exatamente. Então, a gente, Jesus trouxe essa mudança de cultura que infelizmente ainda não está 100% consolidada, mas aí vem como o texto falou, né? Que deve ser executado tudo. Então, quer dizer, o reino de Deus não vai vir se nós executarmos 70% da lei de Deus. Tem que ser 100%. Então, a nossa meta, como cristãos, é realmente lutar pelos 100% de implementação. Primeiro na nossa vida, como a gente sabe, né, é difícil, mas é possível, e depois estendendo isso para toda a sociedade. Jesus quebrou paradigmas. Se a gente for comparar o que Moisés repassou para o povo daquela época da ideia de Deus, imagina, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus vem e diz, ó, se alguém te bater na face, apresenta-lhe a outra, meu amigo. Ele foi para o extremo. Extremos, né? Ele foi para o extremo. Ele veio para dar um nó no juízo dos caras. E outra, os sacerdotes não gostaram da ideia nem um pouco, porque primeiro, ele foi taxado de louco, de embusteiro, de falso profeta, príncipe das trevas, Beuzebu. Ou seja, quando ele chega trazendo um Deus amável, que perdoava a todos e dizia Pai Nosso, o Deus que ele dizia era um Deus particular, era um Deus circunscrito ao povo hebreu. Até o próprio Paulo sentiu dificuldade disso, de entender que aquele perseguia, na realidade, era o representante de um Deus único no mundo. Paulo mesmo teve dificuldade para entender isso. E dirá os sacerdotes daquela época. Olha, esse homem está de brincadeira, ele está mexendo com algo que não. Primeiro, ele mexeu com questões políticas. Se a gente for buscar Jesus historicamente, ele mexeu com a área mais delicada do ser humano, que é a área política. Ele chegava para dizer, sepulcros caiados. Com poder. Quando ele chama os caras de sepulcros caiados, vocês nem entram no reino dos céus, nem deixam o povo entrar. Aí como que ele disse, esse cara quer partilhar tudo? Peraí. Nós somos sacerdotes, nós é quem devemos dizer quem merece ou não está no nosso reino, no reino que Yahvé preparou. Porque não era todo mundo que ia entrar, não. Eram os eleitos. E os eleitos não iam ser todos. E ainda tem gente hoje tendo seu Deus particular. Eu acho impressionante quando alguém diz, meu Deus me salva. Meu Deus é algo muito particular. Não existe o meu Deus. E Jesus, na oração, disse, quando diz, mestre, ensina-nos a rezar, tudo bem. Então digam, Pai Nosso. Tira aquela ideia do Deus particular e diz, Pai Nosso. Interessante isso. Quebrou o paradigma, foi difícil. Mesmo Jesus vindo, falando coisas tão diferentes do que o povo estava acostumado, ele estava falando a mesma coisa.
Só que até que diz, eu não vim destruir a lei, né? Ele veio mostrar como poderia ser mais amplo, mais sublime aqueles conceitos que Moisés já tinha trazido. Moisés trouxe a justiça, né? Mas quem estava fazendo a justiça naquela época? Eram os homens, né? Com aquelas leis, dente por dente, olho por olho. E ele veio dizer que a justiça é divina, né? Veio dizer que a gente, perdoando, a gente ganha mais, né? Veio mostrar essas coisas pela face do sentimento, né? Que a gente poderia sentir e buscar acreditar no Deus, acreditar na fé, né? E deixar que essa justiça seja feita por Ele. Na verdade, assim, ainda nessa época, as pessoas não estavam totalmente esclarecidas. Né? Jesus falava de uma forma ainda abstrata, por parábolas, né? Para que as pessoas entendessem o sentido daquela história. Ele contava né? história. O real, ele veio, na verdade, cumprir algo que já estava determinado. Moisés lançou a semente, né? Para que Jesus viesse, 2000 anos depois, trazer, apresentar levemente a questão espiritual da vida. Então, as pessoas ainda estavam engateando, né? Estavam começando a ter ideia de alguma coisa além do mundo material. Mas aí, como toda mudança ela causa uma turbulência, foi isso que causou na época, na região. Né? As ideias novas, as pessoas estão acostumadas, quando elas estão no seu estado de conforto e são mexidas, elas se irritam. E principalmente quando se tocou no ponto que é o mais fraco do ser humano, que é o poder. Né? Quando se tem o poder na mão e alguém fala assim, isso não é seu, não me pertence, por que não? Então eu vou me voltar contra isso. Na verdade houve essa turbulência. Mas tudo isso foi necessário, né, para que se cumprisse a missão de Jesus em terra. E o massa é que quando Jesus ele falava, ele vivia o evangelho, né? Ele não estava... E ele vivia de acordo com a lei que já existia. Por exemplo, na lei, na Torá, existiam várias histórias, tradições judaicas, como a gente tem nossas lendas, né, nossas histórias, que vai de gerações em gerações. Ele vivia essas histórias para que as pessoas pudessem associar melhor os conhecimentos. Por exemplo, as parábolas, ou então... quando ele se encontrou no poço, né, com a mulher samaritana. Aquilo é um estilo de história judaica que acontecia. Então ele viveu aquela história para que pudesse despertar, além das palavras, dos ensinamentos que ele estava passando, despertar o que ele já conhecia, né? E a mais famosa de todos foi a boa samaritana, né? Que ele vai na ferida. Ele catuca mesmo ali, ele catucou só com vara curta ali, né? Quando ele fala E a consciência dói um bocado. Oh, até hoje dói. É por isso então que a gente sempre fala que Jesus foi um mau pedagogo, né? Que a história já viu, porque justamente pela forma que ele usou, a maneira que ele usou para trazer a mensagem para as pessoas. Né? Ele precisava de uma didática diferente, de uma metodologia diferente, senão as pessoas não iam entender. Então ele usou as histórias, né? Que são as parábolas. E praticava, né? Que era o mais difícil. Os sacerdotes só ensinavam. Mas na hora de praticar, peraí, calma, eu estou só ensinando. Ele não, ele ia lá, botava a mão na massa, né? Fazia. Isso parece que é apócrifo, mas tem uma história que conta isso. Que ele está adentrando uma aldeia e nessa aldeia está sendo invadida pelos romanos. E o romano onde chegava era chave e bênção, não escapava ninguém não. Aí era no fio da espada. E quando os romanos terminam de saquear aquela aldeia e matam um milhão de gente, e aí ele sai e depois Jesus chega com o grupo dele, né? Aí alguns que sobreviveram vêm ao encontro do grupo e começam a blasfemar, a chorar, a se desesperar, porque muitas pessoas tinham morrido, muitas mulheres, muitos anciãos. E aí Jesus vai, adentra a aldeia e começa a observar os corpos no chão. Aí ele vai justamente de um romano que tinha sido morto no combate. Ele debruça-se sobre o romano e começa a chorar. Aí o povo se descabela, né?
como é que o senhor está chorando diante de um assassino, que é um romano? Ele morreu porque os outros também mataram. Ele disse, eu estou chorando por uma vida ceifada. Outra tapa de luva, né? Porque enquanto uns estavam chorando pelos seus, Jesus escolhe o diferente. Vai justamente no corpo do romano e chora lá. Foi mais uma forma que Foi ele usou de mostrar. de ensinar que ali eram vidas, independente se era romano, se era grego, se era o que era. Era a compaixão que a gente precisava despertar. E isso chocou os apóstolos. Eles ficaram horrorizados. Mas, mestre, o senhor vai chorar logo diante do corpo de um romano? Eu choro diante de uma vida ceifada. O povo daquela época sempre estava querendo fazer pegadinha. É. A questão também daquela passagem que eles fazem. Deus, a gente quer dar a César o que é de Da César moeda. e a Deus o que é de Deus. Né? Por exemplo, perguntar a questão do imposto, aí vai deixar Jesus ali na questão, né? Deixa logo Ele imposto, sempre hein? pode, Aí vai estar Logo na lei, imposto. o que é que ele vai falar? E Jesus, como sempre, né? Sempre sai da maneira que Sai de primeira. E como Jesus falava com autoridade, né? Ele tinha convicção. Foi praticado, né? E a gente queria trazer uma música para. A música fala muito bem sobre o perfil dele. falar sobre as palavras do Cristo, sobre a forma que ele trazia sua mensagem. A música é ele, composição de Francisco. Deixa pro Canto e Luz, né? É nossa essa música. Ele falava com autoridade porque tinha convicção. Suas palavras todas, na verdade, o seu exemplo, comprovação. Ele falava com autoridade porque tinha convicção. Suas palavras todas, na verdade, o seu exemplo, comprovação. Seu olhar jamais mentiu, ao ensinar nunca feriu. A quem pecou não condenou, e o seu exemplo foi por amor. Seu olhar jamais mentiu, ao ensinar nunca feriu. A quem pecou não condenou, e o seu exemplo foi por amor. Então vem, em tua grandeza de luz, ilumina os caminhos do mundo. Vem, estende os teus braços, amigo, acolhe os aflitos do mundo. Vem, em tua grandeza de luz, ilumina os caminhos do mundo. Vem, estende os teus braços, amigo, acolhe os aflitos do mundo. Ele falava com autoridade porque tinha convicção. Suas palavras todas, na verdade, o seu exemplo, comprovação. Seu olhar jamais mentiu, ao ensinar nunca feriu. A quem pecou não condenou, e o seu exemplo foi por amor. Seu olhar jamais mentiu, ao ensinar nunca feriu. A quem pecou não condenou, e seu exemplo foi por amor. Então vem, em tua grandeza de luz, ilumina os caminhos do mundo. Vem, estende os teus braços, amigo, acolhe os aflitos do mundo. Vem, em tua grandeza de luz, ilumina os caminhos do mundo. Vem, estende os teus braços, amigo, acolhe os aflitos do mundo. Então vamos para mais uma leitura com o nosso querido Claude. Obrigado pelo querido. É Eu vou ler aqui no capítulo 1, no Vim Destruir a Lei, o Espiritismo, item 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação, a do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, sim pelos Espíritos.
que são as vozes do céu. Em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venham destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente. O que foi dito apenas sob forma alegórica, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Na verdade, é tudo uma sequência, é como se fosse um planejamento de Deus, né? As metas de Deus para com o planeta Terra. Né? Vem Moisés trazendo de forma mais firme, vem Jesus aclarando mais a ideia de Moisés, trazendo de uma forma mais suave, de não mais temer a Deus, mas sim amá-lo e amar o seu próximo como a si mesmo. E aí vem o Espiritismo revelar, tirar o véu de todo o ensinamento que Jesus trouxe, né? Vem desnudar as parábolas, né? Trazendo para a nossa realidade a vivência real espírita, ou seja, espiritual. Né? Então, esse é o objetivo do Espiritismo. Não foi trazido por Allan Kardec, na verdade ele, através da sua codificação, por ser um cientista, né? Mas a mensagem espírita ela vem dessa forma, abranger, trazer aos homens essa nova informação, esse novo formato de vida, que a coisa não acontece só aqui, chegou a morte e acabou tudo, mas sim trazer que o verdadeiro sentido da vida é o outro lado da vida, é a vida espiritual. As três revelações, né, se complementam. Moisés veio com a justiça, Jesus com o amor e a doutrina espírita com a verdade, né? E isso é muito interessante, realmente perceber o planejamento de Deus para conosco. Então, tem mensagem para todo tipo de espírito. Aquele que precisa do freio, aquele que sente e aquele que quer entender. Quando vem a doutrina espírita, ele vem para aqueles que não creem, né? Para que eles possam, a partir da lógica, a partir do raciocínio, entendam o amor, entendam por que é isso, por que é assim, né? Por que Deus... as leis naturais, que são leis de Deus, né? São entendidas por Ele. E o interessante do Espiritismo é que junta, né, essas partes. O Evangelho, né, a religião, a filosofia e a ciência. Acaba por complementar tudo. Não estou dizendo aqui que o Espiritismo é a religião da verdade, mas vem também para aumentar a clareza com relação ao mundo espiritual, né? Aquele que vem explicar, existe espírito encarnado, desencarnado. Em todas as outras religiões, a gente conhece que existe a mediunidade, existe o intercâmbio. Só que a religião que hoje trouxe, bem assim, escancarado dessa realidade, foi o Espiritismo. Pegando o gancho que ele está falando, né? Primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus, terceira revelação Espiritismo. Caramba, a gente não, tem nada disso, né? A gente é pelo contrário, justamente por a gente ter esse conhecimento amplo, né? Sobre todas essas coisas que a gente tem que puxar de orelha maior. A responsabilidade é triplicada. E olha só. A verdade quanto mais conhecimento se tem, mais responsabilidade. E a responsabilidade da gente é grande. E olha só, Moisés ele veio, né, com a ajuda desse mentor espiritual, né, que ele achava que era Deus. Veio Jesus, o governador da terra, né, e veio o Espiritismo, que não veio dois, mas veio uma multidão de pessoas para passar o ensinamento. E nós, espíritas, estamos incluídos neste mundo,
Porque não é mais um espírito ou outro espírito, é um espírito coletivo. Então, eu, trabalhadora espírita, tenho a obrigação, né, e tenho a oportunidade de contribuir para essa mensagem. É importante perceber isso, que aí vai aumentando a ideia da família universal, né, aumentando a ideia da coletividade. É excelente. Agora eu gostei, né? A gente abaixa o orgulho, gente, olha a humildade. Depende Isso da gente Amém. que a verdade vá para as outras Na pessoas. verdade, assim, quando a gente conhece a verdade nos libertará, mas na verdade a consciência é que começa a cobrar a gente mesmo, a despertar. Tanto que o próprio Joana de Anjos fala um pouco da sua preocupação em relação aos espíritas, porque inclusive já existe hospital espiritual para tratar espíritos que se desvirtuaram do seu caminho. Você tem ideia? Assim, nem todo mundo está preparado. Assim, quando a gente conhece, a gente fica naquele momento de deslumbração, né? É que nem o rapaz ali conhece a moça, que Encantado, né? Fica encantado, né? Mas a gente depois, sai do encanto. mas depois, quando ele vê tomando a responsabilidade, e agora? Na verdade, é a consciência que começa a cobrar, né? É a consciência que começa a chamar, cuidado com isso aqui, por aqui, não faz isso, não faz aquilo. E muitas vezes, devido à sua predisposição, à sua, de alguns pontos negativos ainda, que ele precisa trabalhar, não se consegue manter o equilíbrio no caminho que deveria ser traçado. E é justamente a consciência que está falando que puxa, por quê? Porque na consciência está a lei de Deus. Né? Então a gente sente sempre que a gente vai fazer aquela coisinha, é a consciência, que o amor deveria estar fazendo isso. Porque aquilo tem uma pergunta dos espíritos. É a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Então às vezes a gente vai pensar que driblou a consciência, mas na verdade a gente sabe que no fundo tem uma coisinha ali, não faça isso. Nós escondemos a nossa ação das pessoas, mas da nossa consciência ela está lá só aguardando. Então, interessante que o Espiritismo nos traz elementos que existem nas outras religiões, mas ou não é entendido, ou as pessoas não aceitam, ou as pessoas não acreditam, ou sempre tem alguma coisa. Uma questão da mediunidade, né? Desde que existe ser humano na Terra, que a mediunidade está aí, e as outras religiões não sabem explicar ou não conseguem explicar, e o Espiritismo ajuda muito a cuidar dos médiuns que estão desequilibrados, que precisam de uma saúde espiritual. Estudando o Espiritismo já ajuda bastante. A questão da pluralidade dos mundos habitados, né? Para baixar o nosso orgulho, porque o planeta Terra é lindo, maravilhoso, mas existem muitos outros, nós não estamos sós. É muito importante para diminuir o nosso orgulho e nossa vaidade. Reencarnação, como uma questão de justiça, é muito importante, que é um elemento que existe em outras religiões, principalmente as orientais, mas o Espiritismo vem falar de uma forma muito mais forte, e aí a pessoa entende o mecanismo da justiça, vê que a coisa é séria mesmo. E principalmente, que é o que pega todo mundo, é a lei de causa e efeito, minha gente. Eu acho que deveria ser ensinado nas escolas isso. As criancinhas, cadeira, lei de causa e efeito. Porque se as pessoas tivessem noção, que infelizmente assim, é do mesmo jeito do mosaísmo. Primeiro vai pelo temor. Eu não vou fazer o mal porque eu tenho medo da consequência da lei de causa e efeito. Começa assim. Depois, no estágio superior, nós vamos pela consciência. Então eu vou fazer o bem, porque eu sei que a consequência é o bem é legal, e é isso aí, o caminho é esse. E aí melhora bastante a coisa. Mas é muito importante, desde criança, o aprendizado da lei de causa e efeito, para que cada cidadão consiga controlar suas más inclinações. Porque essa coisa de achar que o Brasil, que o mundo é impunidade, a gente vê o que acontece. Quando começa a pegar os ladrões, quando começa a pegar os políticos corruptos, os outros já começam, opa, a coisa está mudando, então já começa por medo a mudar o comportamento e depois pela consciência ética na ação da sociedade. Então são esses elementos que a doutrina espírita traz e que, sinceramente, sem eles eu acho que não tem graça viver, não. Nós somos espíritas e que gostamos mesmo de estudar. A gente se sente muito feliz por saber que existem esses elementos, né? Saber da comunicabilidade. Tu imagina, em outros mundos existem outros seres inteligentes que também têm ônibus espacial como a gente. É bem legal imaginar isso, bem
democrático, né? Um universo democrático. E outros elementos que a doutrina espírita vem reforçar e que realmente consola demais a alma da gente. Agora é importante dizer também que o espiritismo não é a religião do futuro. Vai se tornar o futuro das religiões, não é isso? Porque o espiritismo ele veio no seu início juntando a religião à ciência. E depois a ciência do mundo veio trazendo vários desses conceitos que a gente já conhece. Hoje em dia a gente já tem muita coisa desmistificada pela ciência. Por exemplo, a lei de causa e efeito é uma lei física, né? Em todas as coisas isso acontece. E às vezes as pessoas não percebem que não está dissociado, né? Porque a religião ela vem explicar as coisas e a ciência vem explicar as coisas e a religião vem associar tudo isso que a gente conhece na Terra a Deus, ao Criador, ao cara que fez todas as coisas, né? Legal. Eu estava me lembrando, falando sobre a questão das religiões mais dogmáticas, né? Aí eu estava um dia ali na lagoa, aí chegou um senhor, ele chegou naquelas mensagens. Uhum. Aí ele chegou, sentou do meu lado e disse: o senhor aceita Jesus como seu Salvador? Eu disse: não. Aí ele olhou assim para mim e se assustou: como assim? Salvo de quê? Eu estou perdido. Aí disse: qual a sua religião? Eu disse: por que o senhor quer saber da minha religião? Eu disse: não, porque você sabe que Jesus está voltando. Aí ele começou aquela ladainha toda. Aí ele disse assim: mas você acredita na palavra de Deus? Eu digo: acredito, com certeza. Ele disse: mas você frequenta alguma igreja? Eu disse: olha, eu sou espírita. Aí ele deu quase que ele cai do banco, né? Aí eu assim se afastou. Aí eu digo: mas pode continuar aí sua palavra, pode divulgar isso, a sua tarefa de evangelização, não tem problema não. Aí começou a conversar e disse: olha, mas os espíritos invocam os mortos. Aí eu disse: que mortos? Os mortos. Mas dentro da doutrina espírita a gente descobriu que a morte não existe. Aí se existe, porque aí começou a explicar um monte de coisa lá, e Jesus condenou. Eu disse: se foi, está em que parte da Bíblia? Deuteronômio, ele foi para Deuteronômio. Mas peraí, Deuteronômio não é da época de Cristo. Jesus não tem nascido. Jesus não estava nessa época. Não, mas Moisés proibiu. Aí a gente pode começar agora. Moisés proibiu como legislador. Mas depois você saber que Jesus revogou essa lei? Que conversa disso foi? Quando Moisés proibiu lá em Deuteronômio, porque ele sabia que tem muita gente se aproveitando desse processo de comunicação entre o mundo espiritual e aqui. Estava gente lucrando demais por isso. Jesus vem e revoga. Eu disse: em que momento? Eu digo: o senhor conhece a passagem do Monte Tabor? Lá a transfiguração, lá no Monte Tabor. Procurei na sua Bíblia. Aí ele abriu, né? Ele falou assim: lê aí o que é que está escrito. Aí realmente mostra o momento que Jesus entra em transfiguração. E os espíritos de Elias e Moisés vêm confabular com Jesus, né? Aí eu digo: e aí? E aí, qual é o problema? Aí eu disse: aí, agora deu um nó, né? Porque esses dois já estão mortinho da Silva. Moisés e Elias já era, viu? Não tem nem o pó mais. E Jesus não confabulou com eles, não dialogou com eles. Aí ele olhou assim e disse: e aí, você vai ficar com quem agora? Com Moisés, que proibiu, com o dono do evangelho, que revogou? Porque ele conversou com os mortos. Jesus conversou com Elias e Moisés. Aí ele fechou a Bíblia. Ele disse: vou procurar meu pastor para conversar. Eu disse: vá, pode ir, vá com Deus. Ou seja, eles vão para aquilo que convém. Quando a gente vê faz uma releitura mais detalhada, mais esmiuçada, aí eles mudam. Aí vem a questão: será que eles não estão entendendo ou não querem entender? O que é que tem por trás? É que ele não querer entender. Até que ponto isso é como é que se diz? Ingenuidade ou é má intenção? Mas isso afeta a todos, né? Porque eu acho que em todas as religiões, inclusive no Espiritismo, nós encontramos pessoas que têm dificuldade, porque não é... Eu acho que também é do movimento, é da ação, de como as pessoas entendem as coisas. A questão da maturidade espiritual, que nesse momento eles estão dessa forma,
mas no futuro, com a continuidade do estudo, eles vão se libertar. Da mesma forma que existem espíritas que, estudando o espiritismo, sentem dificuldade de fazer a reforma íntima, aí acaba sofrendo e chegando no hospital que o nosso irmão Claude citou para a gente, né? Então, essa dificuldade é do ser humano e nós devemos lutar contra essa dificuldade de encasquetar na nossa mente essas questões espirituais que ajudam na nossa elevação espiritual. E até como você falou, né, eu ia tocar nesse ponto justamente, a questão do momento em que o espírito ele vive. Né? Eu não posso falar de vida após morte, reencarnação, para um espírito que vive um momento na vida evangélica, falando do movimento evangélico, ele não vai aceitar de pronto. E da mesma forma que quando ele desencarnar, ele vai continuar com o mesmo pensamento. É tanto que a gente sabe de relatos que espíritos que vivem aguardando o juízo final, depois do desencarne, ele continua lá, inclusive no túmulo, aguardando o juízo final. Né? Aí Então, haja reunião mediúnica para ajudar esses irmãos, né? E às vezes no ensaio, a própria Andréa Luiz relata isso. Né? Então, é o momento, até que um dia ele desperte para algo diferente, a ideias diferentes e realmente busque novos caminhos. Assim como a gente um dia foi. Né? Hoje, relatos nossos mesmo, que a gente, antes de reencarnar, a gente conheceu um pouco o espiritismo, né, para poder estar desenvolvendo determinados trabalhos. E espíritos que ainda vêm do movimento católico, de séculos, do protestantismo. Então, são espíritos que ainda estão dentro da sua vivência espiritual com aquele conhecimento. Até que um dia realmente eles deem um passo para conhecer a questão da doutrina espírita, a ideia espírita. A gente não pode menosprezar, né, as outras religiões, e nem de uma forma nenhuma, porque cada pessoa está no lugar Tá no onde nível, tem necessidade. Por exemplo, nessas igrejas neopentecostais, elas são muito interessantes porque elas acolhem as pessoas de uma forma tão gostosa, tão amorosa, né? Que talvez nem muitos santos espíritos a gente encontre. E isso é importante para quem está com algum problema, com alguma depressão. Eles precisam se sentir acolhidos e isso é importante. Cada um está no seu lugar onde precisa aprender e vai aprender as etapas certas, né? Nos lugares próprios para isso. E você tocou na vida espiritual, né, dessas outras religiões, naquele livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda. Isso mesmo. Ele fala que existem colônias espirituais, por exemplo, existe uma colônia espiritual só de evangélicos, então mesmo aqueles que são de outras religiões, eles têm o seu trabalho, são trabalhadores espirituais, auxiliam aos encarnados, mas eles têm aquela crença evangélica. Da mesma forma que tem os católicos, espíritas, budistas, o que importa é o fazer o bem. O que é importante é a facção, né? A denominação religiosa, ou você está fazendo bem, o engrandecimento do homem. Isso é o importante. Então vamos, né, nós já estamos nos encaminhando para a parte final do nosso Evangelho On Lar especial, apresentando esse projeto do Canto e Luz. Então nós vamos agora para um momento musical. Então nós pedimos a você que está em casa, que procure relaxar ao som dessa música, entre no clima da musicalidade, né, e sempre que possível replique esse conteúdo nas redes sociais, compartilhe com seus familiares e amigos, para que outras pessoas também tenham acesso a essas músicas lindas, a essas melodias e esse projeto nosso do Evangelho On Lar e também o projeto do Canto e Luz. Então vamos com a música Salmo 23. Eu queria só dizer que essa música vai para minha tia Paulinha, que toda vez chora quando eu canto.
Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida. Voltarei à casa do Senhor por longos anos. Uma noite eu tive um sonho, sonhei e andava na praia e através dos céus passavam cenas da minha vida. Em cada cena que passava, percebi que na areia dos pares de pegadas eram deixados. Um era meu, outro do Senhor. Um era meu, outro do Senhor. Mas uma cena me entristeceu. Em algumas horas da minha vida só havia um par de pegadas, e aconteceu nos momentos difíceis da minha vida. Eu que tanto confiei no meu Senhor, me senti abandonado e perguntei: Senhor, por que me abandonaste nas horas que eu mais precisava? E o Senhor me respondeu: filho meu, eu te amo, jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento, quando na areia viste só par
de pegadas. Foi aí que eu te carreguei. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei. Procura do rei. Estava caminhando pela praia quando olhei o mar e as gaivotas no horizonte, o vento soprava em minha fronte, o sol a brilhar. Senti que as ondas tocavam os meus pés. Perguntei se não era ali que ele estava, a pessoa a quem eu procurava, a figura do rei. Com minha surpresa eu ouvi uma voz me chamar. Essa voz me trazia uma paz, uma coisa tão boa, não sei explicar. Foi quando eu percebi que do meu lado brilhava uma luz, e saber quem era aquele homem. Essa voz me falava Jesus. Eu ergui meus braços ao encontro dos seus braços, sorrindo lhe abracei. Perguntei onde eu podia lhe achar, e ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar no amor. Você viver, se transformar e buscar toda paz. Eu ergui meus braços ao encontro dos seus braços, sorrindo lhe abracei. Perguntei onde eu podia lhe achar, e ele disse: ao seu lado eu estarei. Basta querer se modificar no amor que faz você viver, se transformar e buscar pra sempre a paz, pra sempre a paz. Pra sempre.
Bem supremo, desculpa, bem supremo e supremo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és meu bem supremo, meu Deus, Senhor. Te quero em minha vida mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom a tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Tu sabes, sou limitado e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom a tua vida em minha vida. Que glória a tua vida em minha vida. Me alegra a tua vida. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz pra aliviar poucas aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir E afastar o mal da terra, acabar de vez as guerras e caminhar juntos uma luz. e ao teu encontro queremos te seguir. Afastar o mal da
Chico um e-mail de contato para as pessoas que quiserem convidar o Canto e Luz para se comunicar, né, para fazer esse convite. Então, como é que as pessoas podem entrar em contato, Chico, com vocês? Nós temos o nosso e-mail, né, cantoeluz@bol.com.br. Temos o celular 8860-0966, que é o meu, o Chico. 8715-8258, Cloud. Aí, com esse e-mail, telefone e também no Facebook, só você procurar lá Canto e Luz, você pode mandar recado pra gente, solicitar o evangelho na sua casa também. Exatamente. Vá lá, chama a gente vai estar disposto a compartilhar esse trabalho na sua residência e realmente levar a palavra do Cristo através da música. Então, vou repetir só o telefone e e-mail, cantoeluz@bol.com.br, telefone Cloud 8715-8258 e Chico 8860-0966. Então é isso, gente. E também, se você quiser visitar o palco MP3, a gente aceita a visita de vocês para curtir as nossas músicas, tá? Baixar lá e... tem algumas músicas que você pode baixar, vídeos, fotos, né? Então a gente tá aí, no mundo da internet para poder compartilhar esse trabalho com todos vocês. Lembrando do projeto que a gente está fazendo, que a gente falou no início do Evangelho, né, que a gente está levando esse modelo aqui que a gente fez hoje para as casas, né? Quando você se interessar, entrar em contato conosco. E a gente vai levar esse mesmo modelo que a gente fez aqui para a sua casa, com músicas, com mensagem legal, né? Então é isso aí. Será uma grande satisfação estar com vocês nos seus lares, levando essa mensagem. É um trabalho que a equipe espiritual do Canto e Luz trouxe para a gente, nos propôs isso. Disse, está na hora de vocês saírem dos palcos da vida e irem para os lares das pessoas, para tocar na alma dessas pessoas, sensibilizar essas pessoas e fazer com que elas compreendam a mensagem do Cristo também através das músicas, né? E isso é que é importante, porque a música não tem fronteiras nem barreiras, e isso é que é fantástico nesse trabalho. Então, queridos amigos, né, vocês podem entrar em contato com o Canto e Luz, né, através desses telefones e e-mails que foram falados. O Evangelho no Lar é um momento em família, mas se de repente não der para coordenar o horário na sua família com seus amigos, pode ser feito também sozinho. Então, se você deseja inaugurar o Evangelho no Lar na sua casa, pode entrar em contato com o Canto e Luz, que eles vão participar desse momento, trazendo essas músicas maravilhosas, comentários à luz do Evangelho e da doutrina espírita. Muito importante. Então, se comunique com eles, vai ser realmente fantástico recebê-los em sua residência. Então, nós vamos agora, já nos encaminhando para o final do Evangelho, com música e a prece do nosso irmão Chico. Antes de mais nada, queremos agradecer a Neidinha e ao Neto pela acolhida. Vocês são show de bola. Valeu muito. É gratificante demais estar nessa casa. Nessa casa não, nesse lar. Aqui não é uma casa, aqui é um lar. E a gente se sente muito à vontade. São pessoas que moram nos nossos corações, vocês sabem disso. Amamos vocês com todas as letras, tá? E obrigado por esse plano piloto aqui, né? Na tua casa, né? No teu lar, com Neidinha, essa família linda e maravilhosa. Não só os filhos lindos e maravilhosos, mas principalmente o coração de vocês, que é fantástico. Obrigado, um beijo no coração, no teu coração, Neto, da Neidinha, dos meninos, né? E foi maravilhoso esse espaço que vocês nos concederam. Obrigado mesmo, de coração. Fecho os olhos, busco a Ti, Senhor. No silêncio dessa prece, aqui estou. Sinto leve o tocar de Tuas mãos. No momento em que eu Te busco em oração. No oceano dessa prece mergulhei em sublimes claridades
te encontrei, braços estendidos a me envolver. Tu me chamas, vem meu filho, vem viver. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar. Nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. Sigo a ti agora no meu caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar. Nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor. Amigos, felizes são aqueles que estão na presença do Senhor, no banquete da vida, saciando a sede, a fome de amor. Amigos, cantar, sentir vibrar a paz em nós é mais do que emoção, é Deus em nosso coração. Amigos, permita-nos nos chamarmos assim, cantar para os céus, sentir a Deus vibrar entre nós. Amigos, doce da palavra que vai a todos os lugares, abraçando aos familiares, fazendo-se a paz. Amigos, felicidades mil, cantar o Evangelho do Cristo, sentir na alma, pulsar a fé que está em nós e se propaga. Melodias, notas, tons e harmonias. Que essa doce da paz paire sobre cada um de nós, porque jubilosos estamos pela acolhida deste lar, dulce do lar, almas generosas, carinhosas, afetivas. Amigos, este é o céu entre nós. Jesus nos convidou há 2000 anos ou mais, nos convidou a implantar a paz entre todos. Por isso, nos sentimos amigos. Deus nos abençoe, Deus nos ilumine e que sigamos a trilha da luz. Amigos, muita paz. Sigo a ti agora no caminhar, pois eu sei que tu estás a me esperar. Nessa estrada em que tu nos ensinou, onde só devemos cultivar o amor de amigo.
Agradecemos a audiência de todos. Estamos muito felizes de tê-los todos aqui. Compartilhem nas redes sociais. Estaremos juntos na próxima sexta-feira, às 19h30. Até lá. Valeu.